Olá, meus amores, bom dia! Vamos dar continuidade ao nosso conteúdo no módulo 4. Hoje a gente vai estudar medidas de ângulos, grau, minuto e segundo, ok? Quando eu falo minuto e segundo, gente, essas unidades aqui, elas não estão se referindo ao tempo, tá? Essas unidades, minuto e segundo, elas são medidas de ângulos, tá? Não são relacionadas ao tempo, ok? Então, quando eu falo medidas de ângulos, grau, minutos e segundos, elas estão se referindo apenas às medidas de ângulos. Minuto e segundo não estão se referindo como uma medida de tempo, ok, meus amores? Vamos ler aqui essa situação. Até o momento, estudamos situações em que o grau expressa a medida de um ângulo, né? A gente estava estudando as medidas de ângulos e a gente estava estudando já os tipos de ângulos, né? A gente poderia classificar os tipos de ângulo em agudo, obtuso, reto, raso, uma volta completa, não era isso? Então, a gente poderia classificar os ângulos e eles estavam como uma medida exata. Então, por exemplo, 120 graus, 60 graus, 35 graus, então são medidas exatas, né? De graus. Mas além do grau, tá, gente? Podemos usar seus submúltiplos, tá? Então, o grau, ele tem seus submúltiplos, que são quem? O minuto, tá? E o segundo. Repetindo novamente, minuto e segundo, eles não são medidas, nesse caso aqui, tá? Não estão se referindo a medidas de tempo, e sim a medidas de ângulos, tá? Indicamos que um minuto, tá? Ele é representado pela seguinte forma, tá? Um minuto, como medida de ângulo, ele é representado da seguinte forma. Tá? Número 1, com esse tracinho aqui em cima, tá? E indicamos que um segundo tá representado pelo número 1, com essas duas aspasinhas aqui em cima, ok? Então, toda vez que você tiver um número e uma aspa, isso quer dizer que você tem uma quantidade em minutos. Se você tiver um número e duas aspas, você tem uma quantidade em segundo, ok? Um grau é escrito da seguinte forma, tá? Ó. Um grau, o número 1 e essa bolinha que representa o grau que você já conhece, tá? Então, um grau é igual a 60 minutos. Como é que é escrito 60 minutos? 60 minutos é escrito o número 60 e o minuto é representado por essa aspazinha aqui do lado, na parte de cima do 60. Então, um grau é igual a 60 minutos, tá? Então, um grau corresponde a 60 minutos. Se eu tiver 2 graus, vai ser 2 vezes 60, que é 120 minutos. Se eu tiver 3 graus, vai ser 3 vezes 60, que é 180 minutos. Se eu tiver 4 graus, vai ser 4 vezes 60, vai ser 240 minutos, ok? Entendido? Um minuto, a gente representa com o número 1 e essa aspazinha, é igual a 60 segundos. 60 segundos a gente representa pelo numeral 60 e duas aspas. Então, se eu tiver 2 minutos, eu tenho 120 segundos. Se eu tiver 3 minutos, eu tenho 180 segundos. Se eu tiver 4 minutos, eu tenho 240 segundos, ok? Porque vai ser sempre, né, o valor que está aqui vezes a quantidade de segundos, que é 60, tá? Então, vamos observar aqui, ó. Observe uma situação em que os submúltiplos do grau são usados para indicar com exatidão medidas de ângulos. Como vimos na página de abertura deste capítulo, a Torre Pizza é um dos famosos pontos turísticos da Itália e foi projetada para abrigar os sinos da Catedral de Pisa. Mas devido à instabilidade do solo e à massa da torre, ainda em fase de construção, ela já apresentava um pequeno ângulo de inclinação. E aí vocês podem acompanhar pelo livro de vocês, tá? Porque vocês têm quando a torre foi oficialmente concluída,
no ano de 1362, o seu ângulo de inclinação era de 1 grau e 36 minutos. Observe que eu não tenho aqui uma exatidão em graus, né? Eu tô usando o grau e o minuto, ou seja, eu tô usando o grau e um dos seus submúltiplos, ok? Já nessa segunda imagem aqui, eu tenho que a inclinação aumentava ano após ano. Em 1990, chegou a 5 graus e 30 minutos, quando foi interditada com o risco de desabar, né? Então, a inclinação foi aumentando. E aqui já nessa outra foto aqui, né, ó, nós temos que a partir do ano de 1990 foram tomadas algumas medidas para diminuir a inclinação, como por exemplo, o uso de contrapesos, sistemas de cabo e até remoção de parte do solo da base. E atualmente a inclinação da torre é de 3 graus, tá? 59 minutos e 24 segundos. Essa é a inclinação atual. Ela começou com uma inclinação de 1 grau e 36 minutos. No ano de 1990, ela passou a ter 5 graus e 30 minutos. Então, atualmente, ela tem se mantido com 3 graus, 59 minutos e 24 segundos, né? Porque foram tomadas medidas para que a inclinação diminuísse. Iremos conhecer agora o grau e os seus submúltiplos, tá? É a relação entre eles. Nós temos aqui, ó, na ponta, à minha esquerda, o grau. Aqui ao meio, eu tenho o minuto. E aqui na outra ponta, na minha direita, eu tenho os segundos, ok? Então, nós temos essa formação, grau, minuto e segundos, tá? Se eu quiser transformar de grau para minuto, tá? Eu tenho que 1 grau é igual a 60 minutos. Então, eu vou multiplicar por 60, tá? Se eu quiser transformar de grau para minuto, eu multiplico por 60. Se eu quiser transformar de minuto para graus, eu divido por 60, ok? Então, recapitulando, se eu quiser transformar de grau para minuto, eu multiplico por 60. Se eu quiser transformar de minuto para grau, eu divido por 60, ok? Agora, vamos ver a relação de minuto e segundos. Se eu quiser transformar de minuto para segundos, eu tenho que 1 minuto é 60 segundos, eu multiplico por 60. Se eu quiser transformar de segundo para minutos, eu divido por 60. Então, vai ser sempre essa relação. De grau para minuto, multiplica. De minuto para grau, divide. Por quê? Por 60. Tá? Multiplica por 60 de grau para minuto e divide por 60 de minuto para graus. De minuto para segundo, multiplica por 60. E de segundo para minuto, divide por 60. Ok? Esse é o esquema para você fazer a sua conversão de grau para minuto, de minuto para grau, de minuto para segundo e de segundo para minuto, ok? A partir desse esquema, vamos fazer aqui, né? Vamos ver aqui alguns exemplos. Vamos lá. Vamos transformar 28 graus, tá? Ó, em minutos. Então, vou sair de graus, tá? Não sei se vocês estão conseguindo ver aqui a tabela. Vamos sair de graus e chegar em minutos. De graus para minutos, eu multiplico por 60. Eu não quero transformar 28 graus em minutos, então eu vou fazer o quê? 28 vezes 60, ok? De graus para minutos, eu multiplico por 60, ok? Multiplico por 60. Então, eu vou fazer 28 vezes 60. 28 vezes 60 é 1.680. E eu tô transformando de quê? De graus para minutos. Logo, aqui em cima, eu vou colocar uma aspinha. 28 vezes 60, 1.680 minutos.
Então, 28 graus é igual a 1.680 minutos, ok? Vamos agora transformar de minutos, de segundos, né, perdão, de segundos para graus. De segundos para graus. Como é que eu faço para transformar de segundos para graus? Primeiro, o que é que você vai fazer? Você vai converter isso aqui para minutos, tá? Primeiro, você vai converter para minutos. Por quê? Porque não dá para você fazer diretamente de segundos para graus. Então, primeiro, você tem que pegar isso aqui e transformar para minutos. Não dá para ir direto para graus, não, tá? Se você for transformar direto para graus, você possivelmente vai fazer errado, tá? Então, primeiro, se você quer transformar de segundos para graus, primeiro você vai transformar para minutos, tá? Primeiro passo é transformar para minutos. Como é que eu transformo segundos para minutos? Para você transformar segundos para minutos, você divide por 60, tá? Então, você tem que ter sempre essa tabelinha aqui em mente. De segundo para minutos, você divide por 60. Então, você vai pegar 36.800. Para transformar para minutos, você vai dividir ele por 60. 36.800 dividido por 60 dá 780. 780 o quê, tia? Minutos, porque você está transformando primeiro para minutos. E por que eu não posso transformar logo para graus? Porque não é possível você transformar de segundos para graus. Só é possível você transformar de segundos para minutos. Depois que você transformou para minutos, os minutos são possíveis transformar para graus, ok? Mas não é possível transformar diretamente para graus. Primeiro você transforma para minutos, de minutos você transforma para graus, ok? Então, transformei para minutos. Qual é o meu próximo passo? Transformar de minutos para graus. Agora sim, você vai chegar no seu resultado que você quer, que é graus. Primeiro você transforma para minutos. Transformar de segundos para minutos é dividir por 60, que deu 780 minutos. E transformar de minutos para graus, ó, minutos para graus, você volta para a sua esquerda. Então, é dividir por 60. Então, você divide por 60 para transformar para graus, de minutos para graus, tá? Então, divide aqui, ó, por 60 de segundos para minutos e de minutos para graus você também divide por 60. Então, fica 780 dividido por 60, que dá 13 graus. Portanto, 46.800 segundos é igual a 13 graus, ok? Então, não dá para transformar de segundos para graus direto. O que é que você vai fazer? Transformar de segundos para minutos e depois de minutos para graus, ok? Vamos para o próximo exemplo. Nesse próximo exemplo, eu tenho um número que não é inteiro, eu tenho um número decimal, tá? O graus está em número decimal. 30,2 graus. E aí, eu quero transformar de graus para minutos, ok? Como é que eu faço para me transformar? Não, perdão, gente, não é de graus para minutos, não, tá? Perdão aqui. Eu quero transformar 30,2 graus em graus e minutos, tá? Eu quero deixar em graus e em minutos. Observe que em graus ele já tá. Então, só preciso transformar agora para minutos. Mas como é que eu faço isso? Nós vamos separar a parte inteira da parte decimal. Como é que eu faço isso, tia? Como é que eu separo a parte inteira da parte decimal? Por meio de decomposição, tá? Então, o que é que nós vamos separar? A parte inteira é 30, gente. 30 é a parte inteira, é o que vem antes da vírgula. E a parte decimal é 2 décimos, ok? Então, nós vamos separar, ó. 30 graus mais 0,2, que é 2 décimos graus, tá? Porque isso aqui não é a mesma coisa que 30,2 graus? Então, separei a parte inteira já está em graus. Eu preciso mexer com ela? Negativo. Eu vou mexer com a parte decimal. Porque a parte decimal eu vou transformar para quem? Para minutos. Como é que eu transformo de graus para minutos? De graus para minutos, eu ando para minha direita. Então, multiplico por 60, ó.
de grau para minuto, multiplica por 60. Então, 0,2 vezes 60 dá 12. Então, eu repito 30 graus, eu não mexo com ele, tá? Tem 30 graus mais quem? Os 12 minutos que a gente transformou. 30 graus, vai ficar 30 graus e 12 minutos. Portanto, eu transformei para graus e minutos. Recapitulando. Quando você tiver um número em graus dessa forma, na forma decimal, e você quiser transformar para graus e minutos, o número inteiro, a parte inteira, que é 30, ela vai permanecer em graus. Quem você vai transformar para minutos é a parte decimal. Ou seja, não é 2, tá, gente? Isso aqui não é 2. Isso aqui é 0,2, porque, ó, é 0,2, tá? Porque são 2 décimos. Então, você vai mexer com essa parte aqui, 2 décimos, tá? E aí, você vai transformar para minuto. De graus para minutos, multiplica por 60, ok? Vamos agora para esse outro exemplo, ó. Nesse outro exemplo aqui, eu tenho 10 graus, 15 minutos, né? E eu quero transformar tudo em graus. Ó, quero pegar isso aqui, está em graus e minutos, e transformar tudo em graus. Tá? É o inverso disso aqui, tá? Como é que eu faço para transformar tudo em graus? Você vai fazer da seguinte forma. O 10 graus, você precisa mexer com ele, se ele já está em graus? Negativo, você não vai trabalhar com 10 graus. Quem é que você vai transformar para graus? O 15 minutos, porque ele não está em graus e eu quero tudo em graus. Então, quem já está em graus, não precisa mexer. Então, vou fazer o seguinte, eu vou decompor esse número aqui, ó. Vai ficar o quê? 10 graus mais 15 minutos, não é isso? E eu vou mexer só com quem? Só com 15 minutos, porque eu vou transformar ele para graus, porque 10 graus já está em graus, não precisa mexer, tá? Para transformar de minutos para graus, eu volto para minha esquerda. Então, eu divido por 60. De minutos para graus, divide por 60. 15 dividido por 60 dá 0,25 graus. Então, eu tenho 10 graus anteriormente, mais 0,25. Que vai dar 10,25 graus. Pronto, coloquei tudo em graus. Simples assim, ok? Vamos agora para o próximo exemplo. Nesse próximo exemplo, eu já tenho 10 graus, 13 minutos e 48 segundos. E eu quero transformar tudo em segundo, ó. Tudo em segundo, ok? Todo mundo vai ter que ficar em segundo. Mas quem é esse todo mundo? O 10 graus e o 13 minutos, porque o 48, ele já está em segundos, ok? Então, inicialmente, o que a gente vai fazer? O grau, eu não posso transformar ele direto para segundos. Pela nossa tabela, eu não posso transformar direto para segundo. Eu posso transformar o grau para minutos e de minutos eu posso transformar ele para segundos. Mas ele não pode ir direto para segundo. Então, vamos fazer isso, né? Vamos pegar o grau, que é 10. Vamos transformar para minutos e de minutos a gente transforma para segundos, ok? Então, vamos lá. 10 graus para transformar para minutos, eu ando para minha direita. Então, vai ser 10 vezes 60, tá? 10 vezes 60 dá 600. 600 o quê? Minutos, tá? Então, eu fico com 600 minutos, 13 minutos que eu já tinha e 48 segundos. Esses 48 segundos a gente não vai mexer com ele, porque ele já tá em segundos, tá? Então, dá pra me somar, não dá? Esses minutos aqui todinhos que eu tenho. 600 minutos mais 13 minutos dá 613 minutos. Então, a gente soma. Vai ficar 613 minutos e 48 segundos. Mas eu ainda não cheguei ao que eu quero, porque eu quero tudo em segundos. Mas eu posso transformar de minutos para segundos, não posso? Com certeza. De minutos para segundos, a gente multiplica por 60, que eu ando para minha direita. Então, fica 613 vezes 60.
613 vezes 60 dá 36.780 segundos. Então, eu tenho 36.780 segundos mais os 48 segundos que eu já tinha, que dá 36.828 segundos. Portanto, 10 graus, 13 minutos e 48 segundos é igual a 36.828 segundos, ok? Vamos ver agora o próximo exemplo. Nesse próximo exemplo, eu quero transformar de segundos para graus, minutos e segundos, tá? É o inverso do que a gente fez anteriormente. Estou em segundos e eu quero transformar para grau, minutos e segundos. Então, o que a gente vai fazer, tá? Nós vamos inicialmente converter os segundos em minutos, tá? Vamos pegar esses segundos aqui, porque não dá para ir para graus diretos, e vamos transformar ele para minutos, tá? Então, vamos transformar primeiro para minutos, tá? Como é que eu transformo de segundos para minutos? De segundos para minutos, você volta para a sua esquerda, então você divide por 60. Então, você vai pegar 4.583 dividido por 60. Não dá por 7. 7 vezes 60 dá 420. 0 para 8 é 8, 2 para 5 é 3 e 4 para 4 é 0. Baixo 3, eu fico com 383. Dá por 6. 6 vezes 6, 36. Então, 6 vezes 60, 360. Sobra 23. 23 não divide 60. Mas eu quero transformar de segundos para quem? Para grau, minutos e segundos. Então, isso aqui é o meu resto em segundos. Então, eu não vou mexer com ele. Eu já tenho os meus segundos, que é o quê? O resto, que é 23 segundos, tá? Eu aqui já tenho meus segundos. Tá faltando quem? Os minutos e os graus. Quantos minutos eu tenho? Eu tenho 76 minutos. Então, eu vou transformar meus 76 minutos para quem? Para graus, isso mesmo. Então, eu vou pegar 76 e dividir por quem? Por 60, porque de minutos para graus você divide por 60. Vai dar por 1. 1 vezes 60, 60, sobrou 16. 16 o quê? Minutos. Então, eu tenho o quê? 1 grau, tá? 1 grau, 16 minutos e 23 segundos. Pronto, transformei. Então, vai ficar o quê? 1 grau, vai ficar 1 grau, 16 minutos e 23 segundos. Simples assim. Então, a gente finaliza, meus amores. E qualquer dúvida que vocês tiverem na hora da atividade, vocês podem perguntar, tá? E podem rever também os exemplos que tá aí no livro de vocês, tá? E qualquer dúvida, estou aqui, tá bom, meus amores? Beijos, tchau, tchau!